Olá, bom dia, pessoal do Brasil, todo mundo aí ligado no nosso Instagram para nossa live de hoje. Hoje, pessoal, estou muito feliz, vou conversar com a Adriana Jarva, que é uma grande incentivadora do meu trabalho e também maravilhosa, com um blog super legal, faz um trabalho muito legal. Compartilhando com as pessoas o que ela vive, o que ela aprende para deixar um legado para a família dela, para os filhos, para os netos e assim por diante. Então é muito, muito legal estar em contato com a Adriana Jarva. E hoje é o que a gente vai fazer. A gente vai falar com ela por aqui. Bom dia, Elaine! Já está pronta aí nossa reikiana oficial. Patrícia Barros, pronta também, sempre junto, né, Patrícia? Helen, bom dia. E Glauci, olha aí, todo mundo, maravilha. Coisa boa, Ivonei está aqui também. Olha que maravilha, gente, muito legal. Recebi muitas mensagens em relação à live de ontem, que foi sobre amor próprio e autoestima. Espero que vocês tenham gostado. Acho que gostaram, porque eu tive bastante comentário. E quem quiser assistir-la, está lá no YouTube, né? No canal Livros Mágicos, que é onde vocês podem revisar a live, olhar novamente. Tá tudo por lá. Muito bom vê-los aqui neste dia. Bom, então, enquanto a gente espera a Adriana chegar aqui na live, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Né? A Adriana começou ouvindo os áudios dos livros, aí depois a gente se conectou. Ela mora nos Estados Unidos e ela falou: Débora, o seu conteúdo é muito legal, eu gostaria muito que a gente pudesse integrar coisas que a gente faz. Ela tem um blog, Adriana Jarva, com J, Adriana Jarva, ela pronuncia Jarva, né? Mas só para vocês saberem como que escreve, Adriana Jarva, com J.com. E é muito legal, ela tem várias pessoas que contribuem para o blog dela. Ó, ela já chegou aí, já vou te chamar, Adriana. Esperar o pessoal chegar um pouquinho. E então ela tem várias pessoas que contribuem no blog dela. Virou assim como uma plataforma que tem sempre um texto, um artigo super legal, principalmente para quem tá precisando ler alguma coisa positiva, quem tá precisando compreender um pouco mais sobre algum assunto. Tem informação sobre alimentação saudável, meditação, yoga, que a Adriana faz yoga. Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui com ela também hoje. Então, vai ser super legal. Adriana, você pode clicar aqui embaixo, vai aparecer aqui para você como se fosse aqui embaixo uma tarjinha para você pedir o acesso. Então é só você clicar aí, que daqui a pouco eu já te libero, mas eu acho que você já pediu. Não? Vamos ver. Talvez não. Mas se você clicar aí, você já vai conseguir entrar. Tá bom? Me avisa se você clicou. Deixa eu olhar. Eu te convido já. Peraí. Aqui. Vamos então, Adriana, para participar com a gente. Aí Bom estamos. dia, tudo bem? Dia. Tudo. Que horas é aí para você? 6 horas da manhã aqui. Olha aí, te fizemos acordar cedo hoje, né? Hoje eu acordei às 5. Geralmente eu acordo às 6. Hoje eu acordei às 5. Bom dia a todos. Coisa boa! Seja muito bem-vinda aqui conversar com a gente hoje. Temos muitas coisas para conversar, ó. A Prof. com Carinho está perguntando qual o tema. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre recomeçar, né? A Adriana tem uma história muito legal de experiência própria, de como recomeçar a vida quando dá tudo errado, né? E eu acho que é bem pertinente para esse momento, porque
a gente tá nessa expectativa do que vai acontecer. É um remeleixo bem grande para todo mundo e muitos precisarão recomeçar. E embora a vida seja essa constante mudança, né, Adri? Às vezes a gente se assusta. Então é bom ter essa inspiração de pessoas como a Adriana, que passaram por uma mudança, por uma reviravolta tão grande, que às vezes a vida te vira do lado do avesso e o lado do avesso é o certo, né? Verdade, Débora. Bom, primeiramente quero agradecer aqui a oportunidade, pelo convite também, né? Eu gosto muito da tua voz, te acompanhei, te acompanho nos áudios, nos livros, e a leitura é uma janela para um outro mundo, né? Então, te abre uma conexão muito grande. Então, esse trabalho que você faz, ele é fantástico. Então, gratidão. Eu tenho certeza aí que com todos os seus seguidores também devem amar esse trabalho. Então, recomeçar, né? Eu acho que de todas as formas... Adri, eu acho que é legal você se apresentar um pouquinho antes para o pessoal. Quem é você, onde você mora, o que, que você faz, falar do seu blog, que eu sempre falo nas lives, frequentemente eu falo de você, então é legal você estar aqui para botar a carinha na pessoa que eu falo, né? Tá bom, verdade, verdade. Bom, meu nome é Adriana Jarva, Adriana Rossi Jarva, Jarva porque eu casei aqui com meu marido, que é americano, Jarva porque é um nome finlandês, né? Por isso que se pronuncia dessa forma. Eu moro em Utah, aqui nos Estados Unidos, né? Aqui, você tá em Singapura, é isso? Só para eu... Porque... Filipinas. Filipinas, tá. Ah, porque da última vez que nós falamos, você estava na China. Eu E... vou mudando. Verdade. Bom, eu trabalhei 23 anos no Brasil como publicitária, né? Eu sou formada em jornalismo, com MBA em marketing. E aí, já vou até aproveitar, já vou entrar um pouquinho na mudança, já vou pegar o gancho aí para falar da minha mudança. Depois de 8 anos trabalhando numa multinacional, uma multinacional espanhola, né, que trabalhava com propaganda em abrigo de ônibus, ficava em São Paulo, representava vários 5 estados no Brasil. Foi vendida por uma multinacional francesa e com essa transição, né, toda, ela demitiu todos os funcionários. Eu fui uma das que fui demitida. Só que antes dessa demissão, eu já vinha de um processo de uma separação, né? Uma separação na qual eu, quando estava casada, eu tinha certeza que ia ser para o resto da minha vida. Né? Eu falava, nossa, assim, a gente tinha planos, projetos para o resto das nossas vidas. E Esse é aí, para quando sempre. e é para sempre. E que eu, assim, nunca imaginava que eu fosse capaz de amar de outra forma, né? Aquela coisa que se projeta. A gente tinha comprado um terreno para construir, para aposentadoria, tinha projeto para aposentadoria juntos e tal. Então, quando veio a separação, eu tomei foi a parte mais dolorida, inclusive, mais do que a da demissão, né? Porque eu não esperava a separação. E aí eu lembro que existe, eu acredito muito, eu gosto muito dessa tua parte do deixa fluir, porque a vida ela vai te mostrando mesmo o caminho, né? E eu tinha voltado de uma recente viagem com meu ex-marido de Nova York, então a gente tinha gastado dinheiro e tal. E menos de 2 meses depois, tudo virou de ponta cabeça. Tava tudo muito bem, que não estava tudo muito bem, nunca está tudo muito bem, né? Depois que você começa a entender. Mas a viagem te traz não sei se é uma ilusão, se é né, um ar novo, e aí você não processa o que está acontecendo. Então, assim, depois de 2 meses, eu falei, mas como assim? Tava tudo tão bem, aí veio... Enfim, aí nós nos separamos e eu lembro que eu estava fazendo um curso na DEP, que é Dinâmica Energética do Psiquismo, que é um curso que você faz para você se tornar seu próprio terapeuta em primeiro lugar, porque para você poder ajudar alguém, você tem que você tá bem e você se ajudar. Uhum. E aí lá na DEP, um amigo que eu fiz, que eu já conhecia ele de outros cursos que nós fizemos juntos, ele é terapeuta profissional, ele faz jornada para Machu Picchu. Ele falou, tô indo para Machu Picchu, você quer ir comigo? Eu falei assim, chama Ricardo Panelli. Falei, Panelli, acabei de voltar agora de viagem, eu adoraria, mas eu estou precisando, inclusive,
mas eu não tenho dinheiro, né? Porque eu gastei, agora eu não sei o que vai acontecer, veio a separação. Aí ele falou, aí eu falei, para propósito, eu tô lendo um livro. Aí ele, na hora, respondeu para mim, A Profecia Celestina. Eu falei, mas tu é bruxo mesmo, né? Esse livro ele é muito interessante porque ele fala, né, sobre os sinais, a sincronicidade e muito acontece lá em Machu Picchu. Aí eu falei, então, deixa, né, como você diz, deixa o universo trabalhar, eu tô pronta. E aconteceu que veio realmente a separação, e meu ex-marido, a gente tinha montado, eu tinha comprado algumas coisas para o nosso apartamento juntos, tal, e ele pegou e achou uma forma de me pagar, me deu dinheiro. Eu falei, puxa, o dinheiro apareceu, eu vou para Machu Picchu, né? E aí, na viagem, durante a viagem, foi uma viagem muito. Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive a sensação lá, longe de celular, longe de. Que não pega nada, né? Você fica. Você sente todos os elementos da natureza: o vento, o ar, o sol, a chuva. E aí lá eu tive uma conversa muito como eu nunca tinha tido com Deus. E fiz um Hum. monte de perguntas. E não veio nenhuma resposta. Só vinha assim, tranquiliza teu coração, te acalma, curte a paisagem, curte a natureza, curte a viagem. E eu fui curtindo, mas eu fui intrigada, né? Tipo, poxa vida, tô num lugar tão legal, tão bacana, eu sinto a sua presença aqui, eu senti a presença de Deus. E Uhum. aí todas as questões Quanto que eu tempo você era casada mesmo? Não era muito tempo, era 5 anos de casamento. Nós tivemos Vocês um estavam relacionamento juntos? muito intenso de 5 anos, mas que foi uma coisa assim que é muito forte, né? Que eu tinha a certeza que era para o resto da minha vida, assim como eu nunca tinha tido na minha vida. Né? Eu tenho um filho que é o pai do meu filho, eu morei com ele durante 5 anos, mas esse foi um casamento que veio aos 39 anos, já não era nenhuma menina, né? Uhum. Já tinha uma noção das coisas. Então, assim, foi para mim tipo, parece que eu perdi o chão. E aí eu falei, Adriana, agora é hora de voar, né? Vai voar. E aí, lá nessa conversa com Deus, fiz todas essas perguntas, voltei para o trabalho, e aí eu voltei mais estruturada e focada para o meu trabalho. Eu falei, bom, já que tá tudo assim, eu vou dar o meu melhor no meu trabalho. Então eu foquei, eu fiz assim, dentro do meu coração, foi o melhor ano que eu me dediquei ao meu trabalho. E porque eu também sabia que ia ter essa fusão. A palavra que eu queria lembrar era fusão. Então eu falei, deixa eu estar pronta, preparada, porque essa multinacional vai me contratar, né? Eu tenho tanto tempo de experiência disso e daquilo. Só que não. Aí quando veio a demissão, eu senti um negócio tão prazeroso que as pessoas à minha volta do trabalho me olhavam e me achavam meio louca, né? Alice no País das Maravilhas. Meu, você acabou de ser demitida que você tá rindo. Eu falei, porque eu não tenho controle, veio uma coisa de fora. Então, assim, eu sempre brinquei que até pé na bunda te joga pra frente. Eu falei, isso que tá acontecendo vai me jogar pra frente, eu não sei pra onde, mas que tá me jogando pra frente vai. Então eu peguei tudo aquilo com muito amor e comecei a agradecer, né? Agradeci a demissão, comecei, já tinha passado um ano da separação, que o primeiro ano, os primeiros 6 meses é um luto muito forte. Você realmente precisa dos amigos, você precisa de fortalecer a tua espiritualidade, você precisa se nutrir de tudo que é bom, assim, para você ter o suporte para se levantar. Então, já tinha um ano passado, então já estava começando estava cicatrizando a ferida, vamos dizer assim, porque vai, um processo de separação ele vai mais de 2 anos, assim, tem etapas, né? E aí foi, e aí o que aconteceu? Quando eu vi a demissão, eu já tinha comprado uma passagem para ir para os Estados Unidos, na casa de uma amiga minha na Flórida, né? E também tinha uma outra amiga que tinha alugado lá em Orlando, vamos passar lá com a gente. Eu falei, bom, eu não vou gastar dinheiro agora, mas a passagem já está comprada, eu vou. E aí, quando chegou na imigração, que você recebe o visto de 6 meses de turista, eu olhei aquilo e falei, pera, eu tenho um grande sonho na minha vida que é conhecer a Califórnia. E aí, agora, no Brasil não vão contratar, então eu vou fazer isso, eu vou pegar e vou sozinha, eu vou para Califórnia. Cheguei na casa da minha Uhum. amiga, compartilhei com ela, e ela me ajudou a fazer todo o planejamento, projeto da viagem, dos lugares legais para ir.
E aí eu fui, porque na Flórida você não precisa falar inglês, né? Você fala o portunhol, todo mundo te entende, tranquilo. Só que eu queria ter Se uma vira. experiência, eu queria ter uma experiência do inglês e tal. E aí fui para Califórnia. Quando eu cheguei lá, eu senti, eu já no processo de planejar a viagem, eu já estava sentindo uma energia diferente, né? O que fez toda a diferença de toda a mudança do recomeçar é a autoobservação. Eu comecei a me autoobservar de tudo, né? Dos sentimentos de tristezas que batia, de solidão, da carência, que eu acho que a carência é onde é o mais desafiador, porque quando a gente está sozinha, é normal a gente sentir carência. Só que também é Uhum. normal a gente se iludir com coisas que não são legais, que fogem do nosso propósito, do nosso projeto de vida, né? Então eu comecei a me auto-observar. E nessa coisa de auto-observar, eu percebi que tinha um chamado mesmo para eu ir para a Califórnia. E aí, chegando lá, eu me senti em casa, assim, numa sensação que, nossa, é aqui meu lugar. Porque no processo todo de transição já da empresa e também do meu relacionamento que estava desgastado, eu hoje, né, faço essa conexão, eu me sentia não no meu lugar. Eu queria estar no meu lugar, mas eu não estava. E quando eu fui para Califórnia, eu me senti no meu lugar. Aí foi bacana, eu falei, bom, tô de férias, né? Tô me dando as férias, tô fazendo um negócio legal por mim. Vi que o meu inglês não era, eu não tinha um nível nem básico, porque a gente acha que sabe falar, só que aí quando você fala, não te entendem nada, e falam, você não entende nada, eu constatei que eu era semi-analfabeta, né? Porque eu lembro que eu fui lá em São Francisco, naquela padaria famosa, esqueci o nome agora, Baldwin, alguma coisa assim, e eu pedi uma padaria linda, só que tem tudo dentro, inclusive tem tipo um mercadinho. Aí eu pedi a sopa no pão italiano, que é o tradicional deles. Eles me trouxeram sabonete, porque eu não sabia diferenciar o sup e o soap. Então, esse era o meu nível do inglês. Aí eu falei, Adriana do céu, você tem que voltar a estudar mesmo, aprender o inglês. Vamos aprender um idioma agora, até para você dar um up na tua carreira. Voltar para o Brasil, porque se eu quisesse continuar trabalhando no Brasil, principalmente na área de televisão, que era uma coisa que eu almejava no passado e tal, eu falei, eu preciso ter o inglês, né? Eu queria trabalhar nas redes de TV a cabo. E aí eu peguei e falei, bom, vou para o Brasil, acerto, pego o visto de estudante e volto para fazer direitinho, tudo bonitinho. Só que nesse processo de visto dá um medo danado, porque eu não tinha mais trabalho, eu já estava com uma idade, eu Começando a estava ficar com sem 40 dinheiro. dinheiro, investimento. Eu estava com 45 anos de idade, né? Eu falei, caramba, e agora? Falei, bom, agora eu ajoelhei aquele dia. Eu lembro que eu gosto muito de orar, né? Eu sinto que oração é uma coisa que me conecta muito com Deus. E a minha oração, ela não é só para pedir. Eu peço sim também sabedoria, discernimento, mas também para agradecer, né? Porque a gente às vezes só pensa nos pedidos. Mas naquele dia eu lembro que eu orei para pedir, falei, eu preciso de clareza agora. Me manda os sinais, todos, que eu saiba interpretar os sinais, né? Porque era um risco muito grande. Eu sabia que eu estava correndo risco. Tinha um apartamento que eu tinha vendido, mas eu não tinha vendido. Muita gente acha que eu vendi um apartamento para vir para cá. As coisas foram realmente acontecendo, né? Eu tinha vendido, deixei o dinheiro investido para comprar em outro lugar. Mas eu não falei, enquanto eu não souber o que eu vou comprar, eu vou alugar. Então eu tinha o dinheiro, que foi o que realmente passou o visto e tal. E na entrevista, a consuleza perguntou para mim, mas para que você está indo para lá? Eu falei, eu estou indo para estudar, para aprender inglês, né? Aí ela falou assim, mas você tem amigos lá? Eu falei, tenho, porque eu fiz amizades, né? Então, assim, eu falei toda a verdade para ela. Aí, sabe, Dé, veio uma sensação que eu falei, gente, eu acho que eu não vou ganhar esse visto, porque eu sou um prato cheio para não ter. Aí ela olhou para mim toda séria e falou, seu visto foi aprovado. Aí eu falei, Hum. tá bom, obrigada, tal. Aí ela falou, eu veio na ponta da língua vontade de perguntar quanto tempo, né? Porque eu queria sair dali já sabendo que eu ia planejar quanto tempo eu ia. Eu falei, não, Adriana, engole a tua pergunta, não vai perguntar nada.
Aí cheguei em casa, depois de 3 ou 4 dias, eu já não lembro direito, chegou o visto. Quando eu olhei, eu não acreditava, porque meu perfil era para vir um visto de no máximo 1 ano para eu estudar. E veio um visto de 4 anos. Eu lembro que eu tirei foto, Olha, mandei para minha amiga, eu falei, eu tô vendo direito? Eu tô vendo direito? Assim, eu saltitava, eu realmente ali, eu falei, meu Deus, veio 4 anos, eu precisava de 2 para aprender um pouco melhor a língua, né, para aprofundar, porque eu vi que o idioma ele é mais lento e tal. E eu falei, é o dinheiro que eu vou ter para passar 2 na Califórnia era 2 anos. Aqui em Utah você passa mais, né? Porque a Califórnia é um uhum, estado muito caro. E aí eu fui, deixei meu filho preparado, que meu filho já estava adulto, porque eu falei, gente, tudo que eu queria era poder cuidar de mim agora, porque antes era aquela dedicação muito para os outros, então eu não sabia uhum, mais como cuidar de mim. Então foi um recomeço de tudo, inclusive de cuidar de mim. Né? Eu acho que uhum. isso faz muita diferença. Eu falei, filho, você já está grande, adulto, né? Tava com 25 anos na época. Eu acho que agora chegou a tua hora de alçar seus voos. E ele já vinha também numa preparação muito bonita. Sempre preparei meu filho, Débora, para tudo, porque a gente nunca sabe o dia da gente de amanhã, né? Eu perdi meus pais muito cedo, então eu quis preparar, eu eduquei o meu filho para isso, porque eu acho que se você. Nós temos uma cultura no Brasil de muita proteção, e isso tem um lado que acaba não ajudando muito. No entanto, que eu fui muito mal interpretada por algumas pessoas. Nossa, que louca, tá indo para os Estados Unidos, deixa o filho aqui, mas o filho era adulto, né? Então eu acho que, inclusive, quanto mais a gente. Porque eu me tornei adulta muito cedo, eu fui mãe muito cedo. Isso faz muita diferença. Então eu falei, filho, eu já vinha sendo preparado, porque se eu morro, qualquer coisa, eu sei que ele sabe se virar. Essa sempre foi a minha, Uhum. né? Eu acho que esse é o amor mais incondicional que a gente pode exercer. E foi. Aí vim e eu falei para ele, eu falei, filho, eu tô com uma intuição que a sua mãe vai, mas que a sua mãe vai ficar por lá. Né? E se você quiser ir junto depois, deixa eu ir me estruturar. Eu tinha essa intuição. Por intuição, e eu vinha muito conversando com a minha alma gêmea já também, né? De tipo, me preparando, que eu falei, meu Deus, me dá sabedoria para não atrair qualquer pessoa, porque quando a gente está separado, solteiro, alguma coisa, é impressionante a carência, lidar com tudo isso. A E gente às vezes a gente confunde muito, né, Adri? Carência com amor, confunde, com confunde. gostar, com... Fica tudo misturado, né? Por isso de Fica dar um tudo. tempo Por depois de isso, uma você se relação. dar um tempo, você olhar para si. E assim, vem muitas pessoas nada a ver também. Eu não sei se é para te testar ou se é para você começar a se auto-observar mesmo, sabe? Tipo, separar o joio do trigo, né? E, enfim, então foi um processo muito, muito. Hoje que eu olho para trás, as respostas que todas que eu tinha feito em Machu Picchu, eu fui ter aqui em Utah. Não é no tempo que a gente quer. Né? Eu Não fui é. ter aqui e eu simplesmente usei tudo aquilo que, quando virou tudo de ponta cabeça, que você perde o chão, né? Eu falei, não, agora é a hora de agradecer, botar tudo em prática, todos os cursos que eu fiz, os livros que eu li, porque muitas vezes, né, a gente lê muitos livros, a gente estuda bastante, mas quando vem esses momentos, que nem agora, né? A gente está passando essa quarentena, toda essa mudança no mundo, e muita gente acaba, assim, não sabendo o que fazer, né? Então, nessa hora, a gente também aprender a agradecer. Eu não vejo as Uhum, pessoas agradecendo nos momentos difíceis da vida. Agradecer uhum, o coronavírus, vamos agradecer, porque essa pausa, ela não foi à toa, pelo menos no meu entendimento, né? Porque cada um interpreta de uma forma. uhum, Parar, a gente entra, é muito fácil a gente entrar no automático das coisas. Então, mesmo quando a gente acorda de manhã, né, eu acordava há poucos meses atrás dando um pulo da cama, porque para mim a cama ela é muito quentinha de manhã e ela é muito confortável. É muito fácil eu voltar a dormir. Então eu para na minha cabeça, só que aí uma amiga minha me falou assim: Adriana, como é que você acorda de manhã? Eu falei: meu, num pulo daqueles do gato, né? Ela falou, sua louca, você não se sente dor? joga na cama. Se joga. Aí ela falou, você não sente tontura, essas coisas? Eu falei, você sabe que às vezes dá um pouquinho, eu não sei nem porquê. Ela falou, lógico, você tá a noite inteira com o corpo numa estabilidade, numa tranquilo, profundo, e você de manhã acorda, não dá tempo do teu fluxo sanguíneo
ter toda a circulação no teu corpo para o teu cérebro. Então é normal. Aí ela me mandou um link e tal. Aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Eu que me auto-observo, né? Falei, nossa, nunca tinha. Aí comecei a acordar de manhã, me espreguiçar, que nem um gatinho, mas, né, tranquilo, sem dar um pulo. Sentindo o corpo. Então, essas mudanças de se auto-observar, e o yoga também tem me ajudado muito, porque a minha natureza, eu sou ligada no 220, né? Assim, as pessoas olham, acham que eu sou super calma. Na verdade, eu tenho me educado a ser calma. É um processo que tem começo, mas não tem fim. É uma educação contínua. Porque a minha Uhum. natureza, eu lembro quando eu era mais nova, né, que eu tinha 20 e poucos anos, eu lembro de um diretor que eu tive da revista Caras, ele falou, Adriana, calma, respira, começa tudo de novo, porque eu falava tão rápido que as pessoas não entendiam o que eu estava falando, de tanta ansiedade que eu tinha. Então, assim, eu sempre fui de, tipo, me auto-observar, mas comecei e falei, gente, é verdade, né? Eu falo as coisas e eu tento botar muito foco, porque eu tenho muita dificuldade com o foco. E o yoga me ajuda muito nisso, né, Dé? Uhum. Não, depois eu quero saber um pouco mais de yoga também. Mas Uhum. vamos voltar na sua história que o pessoal estava escrevendo aqui, que estão se identificando, que estão achando super legal, dizendo, ai, é toda eu, preciso aprender com a Adri a soltar meus filhos também. O pessoal está gostando muito da sua história. E assim, você se Que colocou legal. num risco que, poxa, a sua vida mudou, tipo assim, é como uma coisa que você falou aí que eu achei muito legal. Não é uma coisa que eu controlei, não é uma coisa que eu decidi, né? Me tiraram como se fosse assim, foi embora o trabalho, foi embora o marido, e agora o que eu faço? Né? E aí Uhum. você, meio que sem dinheiro, meio que sem paradeiro, meio que perdida, se jogou para os Estados Unidos, foi estudar inglês. Olha que legal, com 45 anos de idade, que já, como você disse, já não você já não está assim totalmente segura de que tudo vai ser, né? Tudo vai dar certo. Embora hoje em dia, 45 anos é uma jovem, né? Então, eu assim, tinha na minha mente isso, Adriana, é ganhar ou ganhar, porque eu falei, mesmo que eu invista todo o dinheiro do apartamento nesse idioma, porque você sempre corre um risco, você não pode, eu falo que eu sou louca, mas é uma louca corajosa com discernimento, vamos dizer assim. Eu falei, eu vou Uhum. voltar para o Brasil com o idioma. E a minha intenção era eu pegar e voltar com um dinheiro para eu ter lá, para ficar uns 6 meses até eu me recolocar no trabalho, falando inglês muito melhor do que eu tinha, né? Que já dava para, tipo, fazer uma reunião, essas coisas dá, porque quando você se propõe a estudar de fato, você aprende. Então, Sim. esse era o meu foco. Então, foi assim as coisas, elas, você tem que estar atento e pensar sempre também no positivo e pensar nas consequências da decisão, porque poderia ter dado, assim, entre aspas, errado, poderia ter investido todo o apartamento, ter voltado, mas eu não ia voltar me sentindo derrotada. Não, eu ia voltar me sentindo muito forte e recomeçar tudo lá de uma outra forma. Então, para mim era ganhar ou ganhar. Não tinha na minha E cabeça. você tinha 2 anos, era a sua ideia ir e ficar 2 anos estudando e retornar. Mas você teve uma intuição de que não voltaria. Foi. Eu tive essa intuição. Assim, eu tinha 4 anos. 4 anos é um período legal, porque eu falei, não, 4 anos vai dar. E quando eu fui para Califórnia, o dinheiro daria para 2 anos. Eu poderia ficar mais. Só que aí eu cheguei na Califórnia. Eu tenho a prima do meu filho, por parte do pai do meu filho. Ela é casada com um americano, foi ela que me apresentou o Mark. Eu lembro que quando eu estava fazendo toda a papelada do visto para vir, né, do visto de estudante, ela falou: quando você chegar aqui, eu tenho 3 americanos para te apresentar. Eu falei: filha, de Pangaré eu já tô cheia. Eu quero Ah! minha, eu quero minha alma gêmea. Eu brinquei com ela. Ela, nossa, que responsa, né? Eu falei: 45 anos você já começa a ficar exigente mesmo, né? Você já sabe o que você quer e o que você não quer. E aí Ué. foi assim, e foi interessante, porque aí um era o primo do marido dela, tal, e eu olhei e falei: olha, eu não estou aqui com essa intenção. Eu estou sim em busca da minha alma gêmea. Eu já tinha colocado dentro do meu coração, quando aconteceu a separação, eu falava: bom Deus, agradeço, não era para ser, enfim, peguei o aprendizado, que eu acho que assim, a gente tem que pegar sempre o aprendizado de tudo o que nos acontece.
E o meu aprendizado com a separação, Dé, foi lá em Machu Picchu. Eu falei assim, Adriana, o que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que a gente nunca deve se distanciar da nossa essência para agradar o outro. E eu fui uma pessoa que assim, gostava muito de ter a aprovação do outro, né? E nesse relacionamento, eu não percebi, eu não me dei conta o quanto eu fazia para agradar o outro. Até, tipo, o corte do cabelo. Eu cheguei a cortar meu cabelo do jeito que ele queria, a vestir as roupas do jeito que ele queria. E não foi legal, porque eu perdi a minha personalidade, né? Então, essa promessa que eu fiz pra mim, esse pacto, eu falei, olha, daqui pra frente, quem quiser gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou. E aí eu me sentia com a autoestima muito baixa, mesmo 45 anos hoje em dia, a gente sendo jovem, né? Vou fazer 50 agora em dezembro, me sinto muito bem, por sinal, mas na época eu tava com a autoestima muito abalada. Então eu não me sentia Uhum. nada atraente e via, né, os homens, principalmente o brasileiro, né? O homem, ele gosta de mulher mais jovem e tal. Eu falava, gente, então. Aí eu falava, Adriana, quer saber? É, vamos ser felizes com você do jeito que você é? Se você que estiver aqui agora, por exemplo, chegava a passar tudo na cabeça, porque quando você entra em contato só com você, você começa, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Será que eu gosto disso? Será que eu gosto? Eu não sabia nem que eu gostava. Falei, se eu já pensou se dá tudo certo também, e eu vou, não volto mais para o mercado publicitário e vou meditar no Tibete, vou meditar em algum convento. Eu falei, tá tudo certo. Você vai ser feliz com o que você tem, com o que você é. Quem quiser gostar, vai gostar do jeito que for. E eu não aceito menos que alma gêmea. Isso era uma coisa assim. Só que eu falava isso e não me dava conta do que eu estava falando. Ao mesmo tempo, tipo, eu achava 45 anos aparecer na alma gêmea. Ah, me poupe, mas tudo bem. Era uma coisa meio contraditória para mim, porque eu não estava acostumada. Só que eu já estava cansada de pessoas, sabe? De atrair pessoas que eu falava, putz, eu tinha cansado de brincar disso. Eu ainda falava, cansei de brincar disso. E aí você se volta para você. Então, assim, eu lembro que eu fui para Los Angeles e numa casa com jovens, né? Assim, Califórnia, jovens e tal. E eu interagia como se todos fossem meus filhos, porque a idade jovem que vem para estudar inglês, né? 20 e poucos anos, tal. Uhum. E aquilo tudo foi me trazendo uma energia gostosa, de eu me sentir bem em cada lugar que eu estava, por mais que não fosse minha tribo, eu estava bem comigo. E aí, quando eu vi, né, o primo dela, da minha amiga, tal, eu falei, não é isso, não é ele. Porque você olha, você bate. Aí ela falou assim, vamos para Utah? Eu não sabia nem que Utah era um estado, porque os Estados Unidos têm 50 estados, né? Eu falei, Utah? O que é isso? É de comer restaurante? Aí fui, ela falou assim, ô louca, olha no Google. Aí eu fui olhar no Google e vi que é um estado lindo, cheio de montanhas, né? Aí eu falei, olha, eu não vou passar as férias todas com você, mas eu vou passar um final de semana. Porque é muito perto a Califórnia aqui de Utah. Aí vim passar o final de semana com ela. Quando eu tava chegando, ela falou, então, o segundo pretendente tá lá. Mas eu fiquei assim tão brava com ela, porque eu me senti medo. Foi a primeira, o medo de, eu falei, meu Deus, como assim? Que medo é esse? Por que que eu tô sentindo medo, né? Aí ela falou, ele já viu tua foto e gostou. Eu falei, vocês estão loucos? Eu me senti mal, eu me senti invadida. E medo e invasão. Aí eu briguei com ela, né? Eu falei, deixa eu ver a foto dele também. E quando eu vi a foto, eu gostei. Só que eu falei, Adriana, esquece. E aí eu comecei a colocar um monte de empecilhos na minha cabeça. E lá na Califórnia, eu não estava dormindo há 3 noites por conta da barulheira da casa. Eram 35 jovens, eu tinha o meu quarto particular, mas a parede é toda de drywall aqui nos Estados Unidos, então você ouve qualquer ruído. Então eu estava sem dormir, eu estava meio zureta e tal. Aí quando chegou na casa, a gente ficou no basement. E o basement daqui da casa é uma extensão da casa, super gostoso, né? Aí eu falei para ela e para dona da casa, pedi para ela traduzir, porque eu não falava nada. Conheci ele e tal. Na hora que eu conheci o Mark, tava ele e a filha juntos. Eu olhei e falei, gente, que homem, que olho mais lindo, um olho azul turquesa, sabe? Eu falei, que homem mais lindo. Mas eu, Adriana do céu, vai dormir que seu mal é sono. Aí a fuga Adorei. foi tão grande que ele até hoje ele brinca comigo. Ele fala: Você não gostou de mim nada, que você foi dormir. Eu fui dormir, eu pedi para a dona da casa. Eu falei assim: Olha, será que eu posso dar uma dormidinha de meia hora? Porque eu tô há 3 noites sem dormir e eu precisava dar uma cochilada.
Eu dormi 2 horas. Eu realmente estava com muito sono. E quando eu acordei, falei, meu Deus, onde que eu tô? Aí eu me situei, né? Falei, ixi, o bonitão tá lá. Tá... Quer dizer, eu acho que ele foi embora, porque eu dormi, aí eu olhei e falei, nossa, que vergonha. Espantou o pretendente. Acordei com uma baita vergonha de mim mesma, né? Falei, bom que já foi embora, porque esquece, né? Para minha grata surpresa, ele estava lá no quintal, porque era verão aqui, estavam todos lá no jardim, no quintal. Aí eu toda sem graça, né? Sentei lá com a cadeirinha do lado. Aí a Madeleine começou a traduzir as frases mais assim simples mesmo, né? Tipo, ai, que noite linda, que céu cheio de estrelas. E ela traduziu toda a nossa conversa. E aí, no dia seguinte, a gente foi no zoológico com as filhas dela, ele veio junto e eu já achei super legal, mas eu não ficava perto dele. Eu falei, Madeleine, não me deixa perto dele, porque eu não falo nada em inglês. E eu estava me boicotando também, né? Porque, enfim. Aí fomos almoçar, depois ele falou assim, será que você quer ir comigo nas montanhas? Foi me mostrar umas montanhas aqui, o Snowbird. E eu, na hora, aceitei e tal. E tudo eu traduzia no Google. A nossa relação começou assim, era tudo traduzido no Google. E eu queria olhar, queria conversar, mas eu não conseguia. Então eu comecei a trabalhar os meus sentidos também mais, né? Então foi tudo, é recomeço de tudo, de você se auto-observar o que você está sentindo, os seus feelings, os seus outros sextos sentidos, o ouvir, né? E o não entender, e aí sorrir quando você não entende nada. Uma mistura. Ai, gente. Foi muito legal. E aí eu, assim, tipo, a gente ficou, né? Aí eu voltei para Califórnia. Ele voltou também porque ele viaja muito aqui a trabalho, voltou para o trabalho dele, a gente trocou telefone, a minha amiga fez uma pressãozinha, eu falei, olha, calma que eu já tenho 45 anos, a gente sabe o que faz, né? Deixa agora comigo com ele, porque... E aí eu voltei para Califórnia e falei, Adriana, se liga, entendeu? Com esse inglês que você tem, não vai rolar. E ela começou a me falar, Adri, por que você não vai para Utah? Porque Utah é mais barato, né? E tudo mais. E eu falei, eu estava num mês e meio lá na Califórnia. E comecei a pesquisar tal. E aí ele me mandou uma mensagem uma semana depois, para onde eu estava. Eu estava na praia de Santa Mônica sozinha. Ele falou, com quem você tá? Aí eu fiz um videozinho mostrando com todo mundo, assim, tipo, sabe aquele vídeo que você faz da tua volta? Eu falei, eu tô aqui com essas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu tava lá na praia, curtindo o sol e tal. Ele falou, eu queria estar aí. E não sei o que. Eu falei, vem pra cá, né? Quando eu falei isso, ele falou, eu acho que eu vou. Eu falei, meu Deus, e agora? Ferrou. Tipo, tudo por Google Tradutor, era tudo por mensagem, por SMS, porque aqui eles não usam WhatsApp, aqui é tudo SMS. E eu falei, o que eu fiz, né? Aí ele foi para lá no final de semana seguinte. Aí ele falou, vou te mostrar as praias, porque o Mark, ele morou na Califórnia há 20 anos. Ele nasceu no Havaí, morou lá, então ele sabia as praias legais, tal. Aí ele me levou para as praias, a gente ficou na casa dessa nossa amiga. E ali começou. E aí ela foi muito importante na minha vida. Eu acho que a amizade é realmente um presente de Deus, né? As pessoas. E aí, com todas as nossas diferenças de personalidade, ela, não, Adri, olha, faz as contas, ela é muito ponderada nas contas, tal. A Califórnia é muito cara, você vai conseguir salvar dinheiro e você vai conseguir agora também namorar e ter um diálogo, porque acho que. Aí eu falei, deixa eu terminar o primeiro semestre aqui, o primeiro nível, e aí eu mudo. Mas vim pra cá com, assim, com todos os medos. Eu ia pro banheiro 5 vezes por dia. De piriri, de medo, né? E aí, medo. Literalmente, né? Medo, porque eu falei, gente, Cagada de medo. se na minha língua eu quebrei a cara, como é que vai ser aqui, né? Então, eu falei, aqui você vai fazer isso tudo devagar, fofinha. Você vai um passinho de cada vez, vai indo, vai indo. Então, eu não fui de cara, porque nos meus relacionamentos anteriores, por conta de carência, de você buscar a tua alma gêmea, isso e aquilo, eu mergulhava de cabeça, né? E eu percebi que o quanto você ir devagar, né, e tal, fez toda a diferença. E aí a nossa história de vida, minha, do Mark, é muito parecida. Ele também veio de 2 outros casamentos e também teve foi muito parecida. E ele também veio devagar. Então isso ajudou muito a gente. A gente foi se conhecendo. Teve momentos que eu quase quis desistir por conta do idioma, né? Que aí junta aos nossos hormônios de mulher, TPM, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso, não.
E aí eu queria me expressar e não conseguia, aí eu chorava, e aí ele teve muita paciência, calma. Um ajudou muito o outro nos momentos assim. E essas coisas, elas foram, sem a gente perceber, trazendo a confiança, né? A confiança necessária, que eu fui percebendo que a confiança é uma coisa que você não fala, que você constrói. Então, a gente construiu um relacionamento desde o início, né, dele acreditar em mim, de eu não falar o idioma, de uma série de coisas, de quando eu, né, quase surtei de desistir de tudo e querer voltar para o Brasil, aquela coisa toda, das coisas irem aos poucos mesmo. Então foi muito, É foi porque aos você poucos. já estava. Veja assim, você já estava, você já tinha largado tudo, você já estava lá, mas ainda não tinha chegado no destino final, né? Onde era para estar. Então, quando a gente está nesse meio, sem saber se vai ou se fica, né? A gente fica assim, meu Deus, eu quero voltar para trás. Mas mesmo se você voltasse, não tinha mais nada lá atrás, É né? um, é, eu acho que assim, tem uma frase que não sei se cabe aqui, mas é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você não sabe o que fazer. Porque é como se você vivesse o mesmo hábito, é isso que você está falando, de 45 anos, da zona de conforto, né, que te chama. Porque vem carência, você fala, nossa, meu Deus, e agora? Será? E tal. E ao mesmo tempo você fala, tá, mas tudo aquilo que eu fiz não deu certo. Era um conflito interno muito grande. E aí a meditação me ajudou, né? O respirar me ajudou. Todo esse processo do yoga, de centrar, porque a gente foge dessas da gente, né? Uhum. A zona de conforto, ela é muito confortável, ela é safada. É bom de estar nela. Ela tá ruim, mas tá boa, né? Então, porque ela te. Mas É o você vê hábito. como você foi abençoada, né? Porque muitas pessoas querem sair de uma vida que elas têm e elas não conseguem. Então elas até tentam, elas começam a caminhar e aí dá aquele pânico, quando a gente se sente aquele vazio, me perdi de mim mesmo, né? Mas na verdade é você tentando sair de uma coisa que você já não estava mais feliz. Mas aí quando você ainda não queimou as pontes, né, que a gente fala, você andou, mas não queimou as pontes, você volta. E aí você volta achando que vai ser bom, mas aí você volta só para se lembrar por que mesmo que tinha saído de lá. E tem gente que faz isso de tentar sair e voltar, tentar sair e voltar, tentar sair e voltar muitas vezes. Né? Então você, de certa forma, também foi abençoada. Hoje você deve ver isso, claro, né? Com você ter sido demitida, você ter acabou o seu casamento, ou seja, você não tinha para onde voltar, né? As suas pontes não existiam mais. Então, você mesmo que quisesse voltar, não tinha para onde voltar, né? Verdade, você tem que entender os sinais, mas quando você fala isso, que muitas vezes as pessoas ficam nesse vai e volta, eu me vejo nisso no passado, né? Com os relacionamentos que eu atraía, com os trabalhos, porque a gente não se dá conta. Por isso que eu falo, eu tomei muita consciência, comecei a tomar muita consciência aos meus 38 anos de idade, que tava um nó, a minha vida tava literalmente um nó. Eu falei assim, ei, qual é a parte, a minha responsabilidade dentro desse caos que eu me encontro? Quando você Uhum. assume a sua responsabilidade, começa a fazer sentido. Mas mesmo assim, eu não tinha ainda a consciência, então eu acabava, sem eu perceber, atraindo pessoas que eu não queria, Situações iguais, né? situações iguais. Então eu vivi muito isso de formas diferentes, porque quando a história começa a se repetir, a gente tem que botar atenção, só que muitas vezes a gente não tem aquela consciência no momento. Né? Então, assim, eu comecei a agradecer, você começar. Eu acho que você agradecer quando tá tudo desconfortável é um grande segredo da vida. Pelo menos hoje, quando eu olho para trás, eu falo, o que fez a diferença na tua vida, assim, que você foi agradecer quando estava tudo esquisito e autoobservação, né? Tipo, eu sabia quando eu estava carente, então eu não tomava vinho, entendeu? Quando algum cara convidava para sair, você vai, não vou, tô solteira, meu filho tá criado, não tenho o que fazer, eu vou. Só que se você eu tomasse um vinho, eu faria alguma besteira, entendeu? Tipo, de ficar com uma pessoa que eu não estava afim. Depois, no dia seguinte, eu me sentia mal comigo mesma. Então, essas coisas que você começa a se auto-observar, toda a diferença. Então, essas duas coisas eu acho que faz, sabe? E o Te dá um agradecer quando chacoalhão. tudo tá ruim, né? O agradecer, saber É, agradecer a dificuldade, né?
saber agradecer e aí, assim, você enxergar quando a ponte queimou, que foi o que você falou que eu gostei muito, quando você não tem mais aquele... Quando eu estava aqui, eu falei, não, voltar para trás agora, no meio do processo, sem eu ter concluído todas as etapas, não, eu posso até voltar, mas eu vou voltar, tipo, sendo que eu esgotei tudo aqui, né? E aí vinha interpretar os sinais, a calma, tudo isso. Uhum, uhum. E aí? Aí ele pediu você em casamento. Ai, essa parte, olha, essa parte é muito Pelo engraçada, porque, na Google? verdade, a gente ficou 11 meses de relacionamento, namoro, e aí eu lembro que eu precisei ir para o Brasil, porque essa empresa que eu trabalhei, ela não foi correta comigo, no sindicato lá, o sindicato falou, se eles não te pagarem em X dias, você abre um processo contra eles, e eu falei, ah, vou guardar a carta na manga, né, eu tinha uma advogada muito boa, tal, no Brasil, e eu vou ver, né? Porque na minha cabeça eu ia voltar e como é uma multinacional, eu queria trabalhar em Los Angeles ou Nova York, aquelas grandes cidades. Eu vim de São Paulo. Então eu falei, vou guardar. Aí eu fiquei os 11 meses tentando fazer network, não rolava, assim, tentei tudo, não rolava. Falei, quer saber? Os caras sacanearam mesmo, então eu vou abrir um processo. E o processo foi rápido, né? E eu fui chamada para corte lá para ir para fazer, para prestar corte. E eu falei pro Mark, ele falou, eu vou com você. Aí eu falei, mas eu tô indo para uma corte, para receber. Ele falou, eu vou passar 5 dias e volto. Ele falou, não, eu quero ir com você. Ele queria ir para ver de onde eu vim, quem era louca. Quem... Eu falei, tá bom, né? Então vamos juntos. E eu fui no ginecologista, fui tudo dele, foi tudo comigo, porque não tinha onde deixar ele. A gente ficou 5 dias em São Paulo, ele tem uma péssima impressão de São Paulo, inclusive, porque da segunda vez já melhorou, porque aí a gente já foi para passear, ele foi 2 vezes comigo para o Brasil. Aí eu fui, e aí quando a gente voltou, eu estava estudando inglês, estava na escola, tudo bonitinho, né? E aí ele começou a se preocupar, porque ele viu que eu tenho vínculos, que eu tenho família, que eu tenho amigo. Ele falou assim, meu, então eu acho que ela, né, vai, eu tenho que começar a me preocupar e tal. E ele começou a conversar sobre casamento, né? Só que como o meu inglês ainda era muito precário, eu entendi que ele tinha me perdido em casamento. Olha isso! Ai, gente! Você achou que ele tinha te pedido em casamento, mas ele só estava falando de Ele só casamento. estava falando da ideia. O que aconteceu? No dia seguinte, eu lembro que eu ia ter férias na escola, eu ia visitar essa minha amiga que me apresentou ele na Califórnia, né? Aí eu olhei para ele assim e tal, falei, bom, então. Aí eu falei, mas se a gente for casar, a gente vai casar o quê? No cartório e tal? Ele falou, não, Rani, tem que ter uma bênção, né? Eu vou chamar o bispo e tal. Ele contando as ideias dele, eu já estava entendendo que era um pedido de casamento. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, que frio, né? Americano é frio, né? No pede de casamento assim, na minha cabeça, porque eu não estava entendendo o inglês. Ele só estava comentando as Você ideias. já estava dizendo sim e ele só estava falando do que ele pensa sobre casamento. Foi, pensando. Não, foi uma situação que aí, olha isso, essa parte é muito engraçada hoje a contar. É a primeira vez que eu conto, inclusive, assim, em público. Eu já contei para as melhores amigas e tal. Aí eu voei para Califórnia no dia seguinte, a Madeleine foi me buscar no aeroporto, eu falei, Madel, ele me pediu em casamento e tal. Aí eu falei, bom, bênção, tem que ter vestido, né? E eu nunca tinha casado no Brasil de véu, grinalda e não sei o quê. Aí a Madeleine falou, como foi? Aí eu contei pra ela, falei, achei meio frio assim, né? Aí ela mandou uma mensagem pra ele, porque ela tem intimidade com ele, meio que dando uma... Aí ele pensou, falou, meu, mas eu não pedi ela em casamento e tal. E eu já peguei com a Madeleine. Aí a filhinha dela no carro falou, eu posso ser sua daminha de honra? Eu falei, claro! Você já tinha organizado o casamento, convidado as pessoas, tudo, e ele não tinha pedido. Aí a Madel, vamos ver. Exatamente. A Madel falou, vamos na loja ver vestido e tal. Aí eu fui na loja, o primeiro vestido que eu vi, eu já gostei. Falei, é esse. Comprei o vestido, me entregaram aqui. Tá. Eu comprei o vestido. Aí foi e tal. Aí quando chegou aqui, eu vi que ele tava meio desconcertado, mas eu não tava entendendo, porque eu, assim, tava apaixonada por ele já, não é apaixonada, eu acho que não era aquela paixão dos outros relacionamentos. Eu já estava realmente muito envolvida, né? Porque o amor tal, é depois de um tempo, eu estava 11 meses namorando. Uhum. Eu já gostava muito dele, falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu vou casar com uma pessoa que eu não sei quem é. Né? Já pensou se, da mesma forma que eu não conhecia ele, ele é a mesma coisa, ele pensava as mesmas coisas que eu. Os dois com puta do medão. Só que eu falei, quer saber? Vou arriscar.
né? Já passei por outras 2 experiências, tudo bem, Adriana, você já sabe até como sair delas. Vamos lá, vamos acreditar. E aí, a surpresa maior veio porque ele pegou e falou assim: eu queria que você fosse comigo escolher o anel, né? Eu não sabia nem da importância do anel aqui, porque no Brasil a gente tem as alianças de ouro normal, tal. Aí eu lembro que a minha unha estava descascada, que eu não tinha feito a unha. Eu falei: mas eu não fiz nem a unha. Ele falou: mas ninguém aqui repara isso. A gente está indo ver um anel. Eu quero que você ajude a escolher o anel. Quando ele viu que era o casamento mesmo, né? Ele falou: bom, vou comprar um anel para ela, né? Aí a gente foi na loja e eu lembro que eu tinha ido com a filha dele, que a filha dele tem. Agora ela vai fazer 24 anos, na época ela estava com 20. Ela queria sempre entrar na Tiffany, lá na loja, e ela nunca falou, vamos entrar, né? Eu sou muito de caruda, sabe? Tipo, a gente pode tudo, né? Então, não, vamos entrar na Tiffany e tal. Aí eu falei, qual que é o seu preferido? Aí ela me mostrando o anel dela preferido, o colar que ela tinha gostado mais. Aí ela falou assim, e o seu? Qual que é o que você gostou mais? E eu gostei de um que era com uma safira azul, né? Eu sempre gostei da safira. Aí eu mostrei para ela e eu não vi. A danadinha tinha tirado foto e mandou para ele. Quando a gente chegou nessa loja, que não era Tiffany, porque não está no nosso patamar, ele pediu para a mulher trazer, para a vendedora, trazer todas as que tivessem safira. Eu olhei para ele e falei, como é que você sabe que eu gosto de safira? Aí eu comecei a ver meu marido romântico, né? Que eu falei, eu pedi, eu falei, Deus, tô adorando tudo, só que eu queria que ele fosse mais romântico. Aí a Kenzie me mandou uma foto. Aí oh, meu Deus! Aí veio, e eu assim, eu não consigo ler o que as pessoas estão escrevendo aqui. Eu adoraria interagir com todos vocês, mas eu preciso de óculos. Porque a O letra pessoal tá adorando a história. A gente tem ainda, 5 minutos, porque daí a sessão encerra sozinha, acaba. Ah, tá bom. Então já vou resumir aqui e fazer tudo um link com o yoga também. Vou tentar, né? Vai. Aí eu não vi os preços, né? E eu falei, gente, mas eu não sei que eu vou escolher aqui, eu não sei o meu budget. Aí eu olhei para ele e falei, Honey, eu não sei qual é o budget do anel. Aí ele pegou as minhas mãos e trouxe no coração dele. Ele falou, eu não quero que você se preocupe com o preço. Eu quero que você, toda vez que olhar para esse anel, você lembre do nosso amor. Ai, Débora, ali eu falei, meu Deus, é ele. Né? Tudo aquelas coisas que foi acontecendo. Aí a gente na semana seguinte ia fazer umas fotos de pré-wedding que a filha dele ia fazer pra gente de pré-casamento. E a gente foi para as montanhas, ela foi fotografar. E eu esqueci o anel, porque a Safira, esse aqui, ó, gente. A Safira ficou lá para colocar, né? Então eu ia receber, eu falei, vou ganhar esse anel não sei quando, porque eu não sabia da importância, que é muito diferente. Aí a gente foi para as montanhas, fez as fotos. No final, ele me levou para uma cachoeira onde tinha água. E aí lá ele ajoelhou e fez o pedido para mim, né? Aí eu falei, então daí você percebeu que ele não tinha pedido ainda. Aí eu percebi que ele não tinha pedido ainda e ele foi me contar essa história depois, agora, depois de um ano de casado, que meu inglês estava melhor. Ele falou, você entendeu, diferente. A Madeleine me deu uma. Eu queria casar com você, mas eu tava me preparando, entendeu? Eu falei, gente, fui saber depois de casada. Olha que coisa boa que você não entendia e você deu a louca, assim, né? Mas foi um casamento lindo, porque aí eu falei, vamos, Rani, aqui eu queria um vestido, né, e tal. Eu tava toda empolgada. E foi tudo muito lindo. Gente, vocês têm que ver as fotos do casamento da Adri aí no Instagram dela. Depois sigam ela aqui, vocês vão ver as fotos, são lindíssimas. Os dois são lindos juntos. Obrigada, Dé. Em 7 semanas a gente casou e eu coloquei só uma ordem no casamento. Eu falei, gente, eu levei 46 anos para casar. Não é agora que eu vou ter estresse. Então a ordem é, eu quero tudo com amor e carinho, sem estresse. Porque eu queria me divertir com o processo. Então foi um casamento muito gostoso e muito divertido e muito abençoado. Porque exatamente eu via todo mundo nervoso que vai casar. Isso eu falei, não, 46 anos, né, para casar, tal. Então foi muito gostoso. E meditação, yoga. Vamos falar do yoga, né, para fechar que a gente não tem pouquinhos minutinhos. E você hoje foi nessa busca de se encontrar, você foi caminhando, né, pro lado do yoga. Não sabia o que fazer, tipo, vou me reinventar, vou me reciclar. Não quero trabalhar mais em publicidade, mesmo se eu quisesse, eu não poderia, porque o meu inglês não tá no nível que daria, né? Mas eu realmente pendurei o saltinho. E aí eu aqui falei, o que eu vou fazer? Fui para um estúdio aqui, comecei a praticar yoga, e aí veio um curso de formação.
Tô fazendo um curso, vou me formar agora em professora de yoga, de Vinyasa Yoga, que é através da Maravilha. respiração. E a maravilha o que é, né? Que nem, por exemplo, aquela postura da cabeça invertida, eu me jogava, Jesus me pega, como a Célia, minha professora aqui fala, não é Jesus te pega. E eu fazia isso para tudo na vida, porque o yoga ele vai muito além do tapete. Você começa a se conectar. Eu queria fazer aquelas posturas lindas, maravilhosas, e eu me jogava. E não é assim. O processo ele é devagar, ele é lento, né? Aquela coisa que assim você olha e fala, meu Deus, eu sou muito imediatista com as coisas. Queria falar inglês em 6 meses, queria fazer as posturas já na segunda aula. E o yoga vem me ensinando. Então, uma prática depois de um ano, ainda mesmo assim, tem dias que eu não consigo. Você lidar com as frustrações de quando você não consegue, você lidar com as situações de decepções. Tudo isso é um processo que o yoga ajuda muito. Então, se eu tiver que recomendar, eu amo todos os esportes. Eu gosto, acho que o esporte ele te traz saúde em todos os sentidos. Mas, assim, eu me encontrei muito no yoga, Dé. Me fala aí agora, deixa eu te perguntar as dúvidas que vocês tenham, né? Porque eu fui falando. Não, a gente tem, na verdade, 4 minutos e vai acabar aqui. Tá. Então, eu queria dizer que assim, os comentários foram muito legais. O pessoal te adorou, Adri. Tem muita gente falando que adorou as histórias, rindo baldes aqui, adorando. E essa coisa o que a gente queria trazer aqui era justamente essa coisa de que calma, né? Quando a vida vira de ponta cabeça, respira, calma. Né? Tudo tem um porquê, às vezes não se sabe por que você queimou tudo lá atrás, né? Talvez você vinha repetindo ciclos, voltando para as mesmas situações, que chegou uma hora que o cara lá de cima disse assim, ó, vou fazer um negócio que ela não tem como voltar agora, né? Só vai, né? Pois é, né? Talvez E é tenha como sido... acontecendo agora, né? Por exemplo, essa pandemia tá transformando muitas vidas aí, tá virando todo mundo de cabeça para baixo. Eu acho que a sua história, Adri, é muito inspiradora para as pessoas perceberem que não é o fim, né? Calma, às vezes a coisa vai revirar tanto e vai perder um monte de coisa no caminho, mas para transformar e trazer algo que é para ser para você. Né? Com certeza, fazendo uma conexão com esse momento atual, primeiro eu acho que todos os dias da nossa vida a gente está recomeçando de alguma forma, né? O mundo parar, a gente não está acostumado. Eu percebo que assim, mesmo quando tem dias que eu estou meditando, o silêncio, ele nos incomoda porque a gente não está acostumado. A gente não está acostumado a parar, a gente não está acostumado a fazer silêncio, a gente está acostumado no barulho. Para vocês perceberem, né? Eu falo bastante, deu para perceber. É muito barulho à nossa volta. Então, esse ato, eu tenho me recolhido, Dé. Eu tenho aproveitado. Eu estou muito seletiva com o que eu estou assistindo, com o que eu estou fazendo. Primeiro porque, assim, eu não dou conta. Eu estou fazendo curso de yoga e estou fazendo um curso também aqui online de life coach. Então, eu falei, não, eu vou aproveitar essa quarentena para parar para fazer as coisas. E eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Porque essa parada... ela não foi uma parada que partiu de mim, mas veio de fora para dentro. Então também mexe com todos nós, né? Com todos à nossa volta. A gente não está acostumado. Aí eu falei, não, vamos praticar a gratidão dessa parada. A gratidão quando eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? Na velocidade, na produtividade que eu gostaria. Agradecer cada detalhe, agradecer cada coisa, porque... Depois que passa, você vai vendo, então eu consegui ler o livro tal, eu consegui assistir as séries que eu não conseguia assistir. Na hora que a gente está fazendo, a gente se sente meio culpada por fazer algumas coisas assim que não estava acostumado a fazer, né? Eu nunca assisti tantas séries legais na minha vida, eu nunca consegui ler tantos livros legais na minha vida. Falei, mas olha que legal. E às vezes também exagero, perco a hora, assisto mais do que deveria, e também tudo bem, é o equilíbrio, é o se auto-observar, é o se auto-observar o tempo todo. Tipo, saiu, escorregou fora da casca da banana, retoma, porque é difícil a gente ter disciplina numa situação diferenciada. Todos nós, a gente se exige muito, mas a gente tem que, tipo, ter esse recomeço constante, né? De tipo, ok, ontem eu comi mais, hoje eu vou malhar mais, eu vou dar a volta no quarteirão. Balanço, né? O balanço, sempre essa busca. E a gente só consegue fazer isso com o silêncio também, né? Eu acho que a gente tem que aprender a gostar do silêncio. E o silêncio traz muitas respostas, viu, gente? Com certeza. Nós temos só mais alguns segundos, então eu só queria aqui dizer para todo mundo que quando encerrar a live eu volto,
para fazer a meditação final. E a Elaine já está pronta para passar o reiki para todo mundo. Então, Adri, o pessoal que quer te procurar, eu coloquei seu Instagram aqui, o Adriana Jarva. Mas a Adri também tem um blog, que deve estar no seu Instagram, né, Adri? Isso, tá lá, adrianajarva.com, o YouTube, o canal no YouTube, que é super voltado para a saúde física, emocional e espiritual. A base de tudo na nossa vida. E se educando sempre, né, gente? É um processo que tem começo, mas não tem fim. Gratidão. Isso mesmo. Então, também. sigam lá, adrianajarva.com é o site dela. Adorei ter você aqui, Adri. Temos 10 segundos e... Gratidão muito por você, obrigada. Débora, por esse espaço. Gratidão a todas as pessoas que te seguem. Você é uma luz. Você traz pra gente muita sabedoria.